Hello guys, how are you? I hope you are alright. Vídeo anterior nós vimos o Simple Past, vimos o caso regular, os verbos regulares. Vimos que para colocar os verbos regulares no passado, basta eu acrescentar o sufixo ed ao final do verbo. Vimos alguns casos específicos, por exemplo, verbos terminados em E, eu não preciso colocar ed, coloco só um Dzinho porque já tem um E. Vimos também o caso dos verbos terminados em Y. Se o Y vier depois de uma vogal, acrescento o sufixo ed normalmente. Se o Y vier depois de uma consoante, eu tiro o Y, coloco um I e acrescento o sufixo ed. E hoje nós vamos ver alguns casos específicos, alguns casos um pouquinho diferentes do que a gente viu anteriormente. Especificamente casos em que a gente precisa dobrar a consoante final do verbo. Então vamos lá. O primeiro caso é o caso do monossílabo. Se nós tivermos um monossílabo, primeiramente, o que é um monossílabo? Monossílabo são palavras que têm apenas uma sílaba. É o caso desses dois verbos aqui, ó, stop e plan. Essas duas palavras, esses dois verbos só têm uma sílaba, beleza? Então se eu tiver um monossílabo que termina com CVC, o que é CVC? Consoante, vogal e consoante. Veja bem, T-O-P, L-A-N. O final desses verbos é consoante, vogal e consoante. Então, se eu tiver um monossílabo que termina com consoante, vogal e consoante, antes de colocar o meu sufixo ed ao final do verbo, eu vou precisar dobrar a consoante final. Então, vamos ver uma frase aqui, ó. She stopped. Ok? She stopped. Ela parou. O que eu fiz aqui? Vamos rever. Eu tinha lá o verbo stop, eu repeti a minha consoante final. Por que eu fiz isso? Porque é um monossílabo, só tem uma sílaba, e termina em consoante, vogal e consoante. Aí eu repeti a consoante e coloquei lá o ed ao final. Então, she stopped. O caso da palavra plan também termina em consoante, vogal e consoante. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou repetir a consoante final, ok? E vou colocar o sufixo ed. Então, por exemplo, he planned. Beleza? Então, se for um monossílabo, um verbo que só tem uma sílaba e que termine em consoante, vogal e consoante, as três últimas letras forem uma consoante, uma vogal e uma consoante, eu vou precisar repetir a minha consoante final. Vou precisar dobrar a consoante final antes de colocar o sufixo ed. Veja esse verbo, slip, significa escorregar. Ele termina em consoante, vogal e consoante. Temos aqui, ó, uma consoante, o L, temos uma vogal, o I, e uma consoante, o P. Então ele termina com o famoso CVC. Se isso ocorre, antes de colocar o meu ed aqui no final do verbo, né, meu sufixo ed, eu vou precisar repetir esse Pzinho para depois eu colocar lá o ed, ok? Então vamos lá. Repeti o P, tá vendo? E acrescentei o sufixo ed. Para todas as regras, o que eu tenho? Exceções. E aqui nós temos 3 exceções. Temos 3 verbos aqui terminados em Y, W e X. Então eu tenho aqui, ó, play, termina com consoante, vogal e consoante. Todos são monossílabos, né? Só tem uma sílaba. E termina com consoante, vogal e consoante. Todos eles. No entanto, eu não vou dobrar essa consoante final. Porque Y, o W e o X, eles são exceções, ok? Então, quando tiver Y, W e X, eu não vou dobrar. Então, vejamos. I played tennis. Não dobrei, tá vendo? E no caso desse verbo aqui, vocês já até tinham visto uma regrinha específica para o Y, né? O caso do Y de vogal, Y de consoante. O caso do show aqui, ó. Show que significa mostrar. We showed them the way. Nós mostramos a eles o caminho. Note que eu não dobrei também o W, é uma exceção. Termina em consoante, vogal e consoante, mas eu não dobro.
E aqui também não vou dobrar. Mix, que é misturar. She mixed all the ingredients. Ela misturou todos os ingredientes. Então, pessoal, nós temos uma regra que diz que a gente dobra a consoante final quando o verbo for monossílabo e terminar em consoante, vogal e consoante, como é o caso aqui de sleep, ok? Mas essa regrinha tem exceções. E as exceções são os verbos terminados em y, w e x. Agora, o que acontece com verbos que têm mais de uma sílaba e que terminam em consoante, vogal e consoante? Será que a gente vai dobrar também a consoante final? Bom, quando o verbo termina em mais de uma sílaba, eu vou precisar observar qual das duas sílabas é a tônica. Por exemplo, aqui nós temos duas palavras, duas com duas sílabas. E aí é o seguinte, se a sílaba final for a tônica, a gente vai precisar repetir a consoante final. Se a sílaba final não for a tônica, não precisa. Vamos ver essa primeira palavra aqui, ó, open. Vamos ver quantas sílabas ela tem. Bom, se vocês tiverem dificuldades, não souberem quantas sílabas tem uma palavra, porque se vocês não souberem pronunciar corretamente, vocês podem ter essa dificuldade, tem um site que pode ajudar vocês. Pessoal, para saber quantas sílabas tem uma palavra, existe um site extremamente útil, que é um site chamado How Many Syllables. Você pode pesquisar no Google How Many Syllables, ou você pode digitar tudo junto, howmanysyllables.com, howmanysyllables.com, como está aqui em cima no endereço. E aí nessa parte Search Dictionary, você coloca a palavra que você está procurando. Vamos começar com a palavra open. Então, beleza. Abriu aqui as informações sobre a palavra open. Às vezes vai aparecer uma propaganda aqui do lado, aqui, mas ignorem isso. Bom, eu preciso de duas informações aqui. Eu preciso dessa primeira aqui, ó, how many syllables, quantas sílabas tem a palavra, e dessa aqui de baixo, stressed syllable in open. Stressed syllable significa sílaba tônica. Eu preciso saber qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba forte, tá bom? Então, minha primeira informação sobre open. How many syllables? Quantas sílabas? Duas. Tem duas sílabas. E a segunda informação que eu preciso saber é qual é a sílaba tônica. A sílaba tônica aqui é a primeira. Então, o final da palavra, a sílaba final, ela não é tônica. Se vocês quiserem também, vocês podem ouvir a pronúncia da palavra aqui embaixo. Open. Open. Ok? Então, vocês viram que open tem mais de uma sílaba, né? Tem duas sílabas, mas a sílaba final dele, mesmo terminando em consoante, vogal e consoante, não é tônica. Então, eu não preciso dobrar a minha consoante final. I opened the door, sem dobrar a consoante final. Vejamos agora esse verbo aqui, ó. Vamos dar uma pesquisada lá quantas sílabas ele tem e qual é a tônica. Vamos ver o caso agora da palavra prefer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas sílabas tem? Duas sílabas também. Preciso saber qual que é a tônica. Vem aqui, ó, stressed syllable. É a segunda, fur. Aí eu posso ouvir aqui, caso eu queira. Prefer. Prefer, fur. Então a tônica é a segunda. Ou seja, esse verbo termina com a sílaba final sendo tônica, né? A sílaba final dele tem consoante, vogal e consoante e é tônica. Então, nesse caso, o verbo prefer tem duas sílabas também, só que a sílaba final dele é tônica, uma sílaba forte. Então, quando isso ocorrer, quando o verbo terminar com consoante, vogal e consoante, vogal e consoante, e esse final for tônico, for forte, eu preciso repetir, preciso dobrar a consoante final antes de acrescentar o meu sufixo ed, ok? They preferred to go back. Então, quando eu tenho
um verbo que termina com consoante, vogal e consoante, um verbo que tem mais de uma sílaba, eu preciso ver se esse final dele é tônico, se é uma sílaba forte. Se for, eu vou ter que dobrar a consoante final, como nesse caso aqui de prefer. Se não for, como é o caso aqui de open, aí eu não preciso dobrar. Bom, I listen to music. Eu escuto música. Eu quero colocar no passado e dizer que eu escutei música. Então é o seguinte, o que eu vou fazer com esse verbo listen? Quantas sílabas ele tem? É porque ele termina com consoante, vogal e consoante. Então eu preciso saber se eu vou dobrar essa consoante final ou não. Vamos ver o verbo listen. Primeira informação, quantas sílabas? 2. Sílaba tônica, stressed syllable. A primeira, né? Listen. Eu posso até ouvir aqui, ó. Listen. Ok? A forte é a primeira, l. Então esse verbo termina com uma sílaba com consoante, vogal e consoante, mas não é tônica. Então a sílaba final dele não é forte, não é tônica. Então o verbo listen tem 2 sílabas e o final dele, consoante, vogal, consoante, na segunda sílaba, não é tônico. A sílaba tônica, a forte, é a primeira. Se ele não termina com uma sílaba tônica, não é necessário dobrar a consoante final. I listened to music. Vamos dar uma olhadinha agora nesse verbo aqui, ó. Vamos ver o caso agora desse verbo, o verbo admit. Então nós temos aqui quantas sílabas? 2 sílabas, certo? E eu quero saber a sílaba tônica, stressed syllable, é a segunda. Posso ouvir aqui, ó. Admit. Ok? Admit. Então o final dele, admit, o final dele é tônico. Então nós temos aqui um verbo que termina em consoante, vogal e consoante, e o final é tônico. Bom, agora eu sei que o final dele é tônico, né? Então eu encontro consoante, vogal e consoante. Então no verbo admit, o final é tônico, é forte, então eu vou precisar dobrar a consoante final antes de colocar o meu sufixo ed. Então vamos ver uma frase aqui. They admitted. Eles admitiram. Então olha só, eu dobrei o T porque termina em consoante, vogal, consoante e esse final aqui é tônico. Então, pessoal, só para ficar bem claro, né, para a gente entender direitinho, quando termina com consoante, vogal e consoante, né, o CVC, sendo um verbo que tem mais de uma sílaba, eu preciso observar se esse final dele é tônico, se é o mais forte na palavra. Se for, como é o caso aqui embaixo, em admit, aqui é a tônica, é a mais forte. Quando o final CVC for tônico, eu vou precisar repetir a minha consoante final. Quando não for, como é o caso aqui de listen, esse final aqui não é tônico, então eu não preciso dobrar a consoante final. Bom, vamos a um último exemplo aqui. Temos 2 verbos, o verbo travel e o verbo cancel. Ok? Bom, eu não vou lá no site agora para mostrar para vocês, mas vocês já viram como que faz para a gente pesquisar qual é a sílaba tônica, né? São 2 verbos que têm 2 sílabas e terminam em consoante, vogal e consoante. V-E-L, C-E-L. Beleza, terminam em consoante, vogal e consoante. No primeiro exemplo, travel. A sílaba tônica é a primeira. Tra. E no segundo, cancel. A sílaba tônica também é a primeira. Então o final deles aqui, que tem consoante, vogal e consoante, não é tônico. Então a gente não dobra. Então temos she traveled, para ela viajou, e they canceled, para eles cancelaram. Certo? Tranquilo, tranquilo, vocês já viram isso. E é assim no inglês falado nos Estados Unidos, no inglês americano. Mas no inglês britânico a gente vai dobrar. Então olha só, she traveled vai ficar assim, ó, com 2 L's, e they canceled vai ficar assim com 2 L's. Isso é uma característica do inglês britânico, tá?
quando a gente tiver esse encontro final consoante, vogal, consoante aqui, terminado com o Lzinho, a gente vai dobrar quando for o L. É uma característica específica aqui do inglês britânico. Bom, pessoal, então essas foram algumas regrinhas particulares, algumas regrinhas específicas dos casos de dobra de consoante quando a gente coloca verbos no passado em inglês. Mas não precisam se preocupar, não precisam ficar desesperados se não conseguiram entender, se acharam muito confuso. É natural. O que acontece é o seguinte: a coisa mais importante é vocês entenderem que os verbos regulares são colocados no passado com o acréscimo do sufixo ed ao final do verbo. Essa é a regra, ok? E aí vocês vão ter algumas particularidades, como o caso do y, que eu já mostrei, o caso dos verbos terminados em e, e essas particularidades que eu mostrei hoje. O importante é vocês entenderem como funciona a regrinha de colocar verbos no passado, essa regrinha do sufixo ed. E com o passar do tempo, fazendo atividades, vocês vão acabar entendendo. Tudo que a gente estuda é assim. A gente só consegue entender e ter um domínio das coisas a partir do momento que a gente vai estudando, praticando e fazendo atividades. Não precisa se preocupar tanto com isso, que vocês vão acabar aprendendo naturalmente a partir do momento que vocês estiverem realizando atividades. Ok? Então, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.